Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 3, segunda parte de eletrodinâmica, tá? Bom, nessa aula aqui, agora, nós vamos ver a segunda lei de Ohm, tá? Também é importantíssima aí para a de eletricidade. Se a primeira lei ela relacionava parâmetros do circuito, né, como a DDP e a corrente, para calcular a resistência, agora aqui nós vamos ver mais a parte do componente. Como que a resistência ela muda com as dimensões geométricas do componente, tá? E aí é o seguinte, notem, se nós temos um fio, né, de seção transversal A, comprimento L, e aí se aplicarmos uma DDP, a gente viu então que vamos ter um movimento ordenado de corrente, né, de partículas carregadas para chegar do outro lado. A ideia aqui é o seguinte, o átomo, né, então, principalmente os materiais metálicos, eles estão ordenadamente posicionados no átomo, no material, né, os átomos então agrupados ordenadamente no material. Então, quando a corrente elétrica ela passa, os partículas vão colidindo com os átomos até chegar do outro lado, tá? E a resistência, então, ela é um somatório dessas colisões e aí vai dar, então, quanto que é fácil ou não para o elétron ele chegar do outro lado. A ideia aqui é o seguinte: quanto maior o comprimento do fio, mais difícil é para a partícula, né, para o elétron chegar do outro lado, porque ele vai ter mais colisões. Então é natural que a resistência ela seja diretamente proporcional ao comprimento do fio. Em termos de área, quanto maior a área, mais fácil para o elétron atravessar. Quanto menor a área, mais difícil. Então, a resistência elétrica ela vai ser inversamente proporcional à área de seção transversal do fio. E aí, essa proporcionalidade a gente coloca, então, para transformar em igualdade, uma constante que vai ser a resistividade elétrica, tá? Cuidado aqui que, em termos do sistema internacional, a resistência elétrica então vai ser ohms, o fio vai ser um comprimento em metros, a área em metros quadrados e a resistividade vai ser ohm por metro, tá? E notem, então, também que o R maiúsculo, a resistência elétrica, ela depende das dimensões, né? Do comprimento, da área. Mas a resistividade, que eu vou chamar de ρ, ela só depende do material. Ou seja, se eu dividir um fio pela metade, eu vou ter diferentes valores de resistência elétrica, mas a resistividade é a mesma de cada um. E assim sucessivamente, tá bom? E aí notem que essa seção transversal, em 90% dos casos, ela vai ser circular, porque o fio ele é circular na maioria dos casos. Mas ela é genérica, ela pode ser um fio de quadrado, triangular, trapézio, enfim, tá? Existem sim fios de área de seção transversal quadrada, né? Mas aqui nessa aula a gente vai ver só os fios circulares, que é a maioria dos casos, tá bom? Mas lembre-se então que é uma área qualquer. No caso de círculo, né, nota então que cada área vai ter um modo então de você calcular. A área do quadrado é a aresta ao quadrado, né? Do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, assim sucessivamente. No caso do círculo, ele vai ser o raio, né, que é definido como o ponto central até a borda, né? Esse é o valor do raio. Então a área vai ser π, o valor do π que é 3,14 vezes o raio ao quadrado, tá? Ou em termos do diâmetro, lembre-se que o diâmetro ele é o comprimento total aqui do círculo, né? Então ele vai ser duas vezes o raio. Então, se falar diâmetro, você tem que calcular o raio, dividindo o diâmetro ao meio e depois calcular a área. O jargão da área aqui, vocês vão ouvir bastante falar de bitola do fio. A bitola, ele é o diâmetro. Inclusive, há uma norma técnica, né, padronizando tamanhos de bitola com números, tá? Então, geralmente, o vendedor de fio, você vai comprar a partir do número de bitola do fio, que equivale a um diâmetro, tá? Mas, enfim, é só saber, então, que você vai calcular a partir da área, tá? E aí você pode calcular em termos de raio, tá bom? Agora, a questão da resistividade elétrica é o seguinte, ela dá uma ideia para a gente da condução elétrica do material. Existem aqueles materiais bons condutores de eletricidade e outros maus condutores. Isso está intrinsecamente relacionado com a ligação química. Então, por exemplo, metais. A ligação metálica, a gente considera que todos os átomos, os caroços positivos estão agrupados ordenadamente no material e todos aqueles elétrons de valências estão livres, né, formando
um mar de elétrons aí para se mover, tá? Então, como eu tenho bastante cargas livres, os metais são bons condutores de eletricidade, ou seja, a resistividade é baixa, porque aí a resistência elétrica acaba sendo baixa também. Os isolantes, você já não tem muitas cargas livres aí para conduzir eletricidade, então eles são maus condutores de eletricidade e a resistividade deles é lá em cima. Em ordens de grandeza, note que os metais, olha, eles giram, a resistividade gira em torno de 10 a menos 6, 10 a menos 4 ohm-metro, enquanto os isolantes, olha, eles ficam 10 a 12, 10 a 18 centímetros, desculpa, não é metro, centímetros. Então, note como as ordens de grandeza, elas mudam muito significativamente, tá? Então, lembre-se disso. Bons condutores, baixa resistividade e baixa resistência. Maus condutores de eletricidade, alta resistividade e alta resistência, tá? Bom, aqui no meio existe uma classe de materiais que são chamados os semicondutores, tá? Que eles têm valores intermediários. E aí, às vezes, você denota ele em termos de condutividade elétrica sísmica, que é o inverso da resistividade, tá? Aqui é uma categoria especial de materiais, a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas é só saber, então, que o inverso da resistividade dá condutividade elétrica, tá? E aí, quando você vai analisar circuitos de corrente alternada, você também tem o inverso da resistência, que é a condutância elétrica, denotada por G, tá? Que aí recebe a unidade em Siemens, em homenagem aqui ao von Siemens, tá? Bom, mas aí isso é uma parte que vocês vão ver mais para frente, tá? Então aqui a gente vai focar somente em resistividade mesmo, tá? Aí tem outro ponto importante. A temperatura, ela é uma medida da agitação atômica. Então, se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a agitação daqueles átomos no material metálico. Então, a probabilidade do elétron se colidir ali com o átomo, ele aumenta conforme a temperatura, ou seja, a resistência elétrica ela acaba aumentando em função da temperatura, por conta que a resistividade também aumenta. Então, de forma empírica, você tem que a resistência elétrica ela aumenta com a variação de temperatura a partir dessa relação. Então, você tem a resistência de referência, geralmente a resistência à temperatura ambiente. Aí você tem um termo 1 mais alfa. Esse alfa é a condutividade, o coeficiente de temperatura da eletricidade, né? É um termo que só depende do material. E a variação de temperatura. A temperatura que você está medindo alta menos a temperatura inicial, que geralmente é a temperatura de referência, tá? Então você pode exprimir isso tanto em termos de resistência elétrica quanto da resistividade, a ideia é a mesma. Essa relação empírica ela funciona muito bem para metais, né? Mas para semicondutores ela não funciona, ela é totalmente oposto, tá? Mas para metais funciona muito bem, que é o nosso caso aqui do nosso curso, tá? Então essa propriedade de aumento da resistência com a temperatura, ela é usada num dispositivo chamado termopar, tá? O termopar é usado como um sensor de temperatura, por exemplo, que você mede a temperatura de um objeto, de um determinado componente, a partir da variação de corrente. Então, notem, é um sensor, né, uma ponta de prova, você coloca em contato com alguma substância em alta temperatura, isso vai aumentar a resistência elétrica do material e vai mudar a corrente elétrica. A partir da leitura de corrente, você vai saber o valor de resistência, com a DDP conhecida, né, usando a primeira lei de Ohm, você vai saber o valor de resistência e você vai saber, então, usando o alfa, né, você vai saber a temperatura final que aquilo está, tá bom? Então, o termopar é um dispositivo muito usado em práticas laboratoriais, que usa esse princípio de variação da temperatura. Aí aqui estão alguns valores especiais, ó. Alguns valores de resistitividade do coeficiente alfa, né? Então, note aqui que para cobre, materiais metálicos, né? Resistitividade é muito baixa, 10 a menos 8. E o coeficiente alfa, ele também é bem baixo, tá? E aí os semicondutores, você vê que são valores intermediários, então fica aí 10 a menos 5, e aí 10 a 0, né, 10 a 1. E o alfa, você vê que tem um valor negativo. Por que é valor negativo? Porque a, a condução elétrica de semicondutores, ele é uma explicação totalmente à parte dos metais, tá? Tanto é que as aplicações deles são diferentes. Então nós temos aí o carbono, o germânio, o silício. E aí você tem os isolantes, que são aqueles maus condutores de eletricidade, aí que
as resistividades são muito elevadas, tá certo? E aí, inclusive, nós temos esses dois tipos de materiais, a manganina e o constantan, que eles são materiais para que eles têm coeficiente de temperatura quase nulos, tá? Então eles não variam muito a resistividade com a temperatura. Bom, aqui também é só para curiosidade, você vê como é que varia a diferença, ó, de metais, ó. Lembre-se que a tendência, então, é aumentar a resistividade com a temperatura com aquela relação linear. Mas você vê que os semicondutores é uma relação totalmente inversa dos semicondutores. Eles diminuem com a temperatura. E a explicação é porque você precisa de uma teoria de bandas para explicar essa condutividade elétrica dos semicondutores, que a gente não vai ver nessa aula, mas em outras aulas vocês vão ver. E temos uma outra classe bem especial, que são supercondutores. São aqueles materiais que você vai resfriar, chega um ponto, a resistividade chega a zero, tá? Aqui também a explicação desse estado supercondutor é uma outra coisa, então, que eu deixo aí para vocês investigarem no futuro. Bom, a ideia é o seguinte, a condutividade elétrica de metais, nós podemos explicar tudo isso que a gente viu na aula de hoje pelo modelo de Drude. Ele não é totalmente correto, tá? Porque aí precisamos aí da mecânica quântica para explicar totalmente, mas ele dá resultados muito bons aqui para a eletrônica. Então, o modelo de Drude ele vai considerar então o metal como caroços metálicos em repouso, né? E os parados, né? E os elétrons livres aqui se chocando com esses caroços metálicos. Então, os elétrons estão livres e aí o número de colisões, então, vai definir a resistividade elétrica. E com o aumento da temperatura, aumenta o número de colisões, tá? E aí o modelo de Drude, ele vai até além, que ele consegue estimar o valor de resistividade a partir dessa equação, que envolve a massa do elétron, a carga do elétron, a densidade de portadores de carga do elétron e um parâmetro tal aí que é o livre caminho médio, ou seja, o tempo entre colisões sucessivas, tá? E aí, como esse livre caminho médio ele muda de acordo com materiais metálicos, você tem aí valores de resistividade diferentes. Então, novamente, é um modelo atômico, né, um modelo de estrutura da matéria, ele dá muito bem para metais, para eletrônica ele aborda muitos casos específicos, mas para semicondutores, por exemplo, supercondutores, isso já não é muito bom, tá? Mas para nossa disciplina a gente vai seguir esse modelo que é muito válido, tá? E aí, só para finalizar, separei alguns exemplos. Imagine que eu tenho um fio, então aplico uma DDP de 100 volts, eu tenho um fio de 20 metros de comprimento, uma seção circular de 2 milímetros quadrados, eu tenho uma corrente elétrica de 10 amperes. Eu quero saber a resistividade do material. Então, primeiro eu tenho que descobrir a resistência elétrica, eu tenho a DDP e a corrente, eu uso a primeira lei de Ohm, eu vou descobrir aí uma resistência de 10 ohms. Agora eu vou usar a segunda lei de Ohm, eu tenho o valor de comprimento, a resisttividade e a área, aí eu vou exprimir isso em termos de resisttividade. Cuidado que o milímetro quadrado eu tenho que expressar isso em metros quadrados, eu faço isso com o termo 10 a menos 6, colocando os valores encontrados, eu chego aí numa resisttividade de 10 a menos 6 ohm por metro, tá bom? E aí, cuidado então, com calma aí, com as equações e com as unidades de medida. Um segundo exemplo, eu tenho um enrolamento de cobre, ele tem uma resistência de 50 ohms a 20 graus Celsius, quando o motor está frio, né, a temperatura ambiente. Depois de trabalhar várias horas, ele tem uma resistência de 58 ohms, ou seja, aumenta. Eu quero encontrar, então, a temperatura final do motor, né, desse enrolamento, e ele dá aqui o coeficiente alfa. Então, eu vou partir, então, dessa relação empírica. Eu tenho a resistência final à temperatura elevada, a resistência de referência 50, o valor do alfa. Então, aqui eu tenho a temperatura inicial de 20 graus Celsius e a temperatura final que eu quero descobrir. Fazendo as contas, né? Então, é uma relação algébrica. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Eu solicito você a pausar o vídeo, se necessário, verificar cada passo que eu faço aqui. Você vai descobrir, então, que a temperatura final é 57 graus Celsius, aproximadamente. Ou seja, a resistência aumentou e a temperatura aumentou consequentemente, tá bom? Pessoal, então é isso. Espero que tenham sido claros, tá? Ao longo do curso a gente vai entrando em mais detalhes nesses exemplos. Obrigado pela atenção e até a próxima.